Hoje em dia há uma perseguição muito grande em cima da homossexualidade, perseguição em cima dos homens, perseguição em cima da homossexualidade masculina. Haja visto aquela expressão, órgão excretor não é órgão reprodutor. E é declarado que só os homens, os homossexuais, são perseguidos. Porque não ouço falar de mulheres homossexuais, não ouço perseguição em cima das mulheres que praticam sexo com mulheres. Quando um homem é descoberto, assume sua homossexualidade, é discutido, é conversado, é uma coisa aterradora, uma coisa absurda. Quando uma mulher assume sua homossexualidade, que diz eu tenho uma namorada, tudo parece mais calmo, mais leve. Então podemos ver que a homossexualidade só existe para os homens. A homossexualidade perniciosa, perigosa, homossexualidade crime, homossexualidade pecado, só existe para os homens. Para as mulheres não. Claro, a homossexualidade não é pecado para ninguém, mas só os homens são perseguidos pela homossexualidade pecado. As mulheres não praticam pecado quando estão se relacionando com outras mulheres. Elas não são acusadas de estar pecando. Só os homens que são acusados de estarem pecando. E a grande maioria das vozes que têm poder de persuasão, a grande maioria são de religiosos, religiões que não admitem, não gostam, não aceitam, que veem na Bíblia a homossexualidade feminina. Para eles, veem a homossexualidade como um pecado, como um erro, como uma deturpação. Mas só os homens pecam, as mulheres não. Essas vozes de religiosos com poder de persuasão, com o poder do dom da palavra, esses na verdade só falam de homens, mas eles não são contra a homossexualidade. É a posição deles que os obriga a ser contra a homossexualidade. Eles veem nas religiões, eles veem no seu núcleo partidário, político até, eles veem uma situação em que podem se apegar, que podem utilizar, porque muitos são centenas, até centenas de milhares de pessoas vão apoiar o que eles dizem. Eles nem homofóbicos são. Eles nem homofóbicos são, com certeza, mas tomam deste timo para poderem angariar votos, angariar seguidores, dependendo de suas funções. E, curiosamente, eles não falam da homossexualidade feminina. Provavelmente, eles condenem a homossexualidade masculina porque têm receio de serem atingidos por essa doença, de serem tomados por essa doença, porque eles são homens, então eles podem correr o risco de serem infectados por essa doença. E de mulheres eles não vão ser infectados, mas de homens eles podem ser infectados, como se isso fosse uma doença e como eles colocam como doença. Homossexualidade é reencarnar, encarnar num corpo que não condiz com o seu espírito, que não condiz com o seu íntimo, não condiz com a sua essência. Ou seja, uma essência de homem encarna num corpo de mulher,
e só se torna feliz assumindo gostar de mulher, ou seja, a essência sua masculina naquele corpo feminino, sente atração pelo corpo feminino, pelo corpo de uma mulher. E uma mulher em essência encarna num corpo masculino e só consegue ser feliz tendo atração pelo corpo masculino. Isto é como eu vejo a homossexualidade num âmbito mais superior, num âmbito mais divino, no âmbito da reencarnação. Agora, por que um espírito essencialmente masculino vai nascer no corpo de uma mulher e um espírito de essência feminina vai nascer de um corpo de um homem para passar por tudo isso? É o karma, o aprisionamento num corpo que não condiz com a sua essência, para passar exatamente por tudo isso que estão passando, pelas reprovações, pelas dificuldades em todos os sentidos. Homossexualidade, ao meu ver, é apenas uma provação, uma recuperação, um resgate kármico. Vamos deduzir que estes tenham feito exatamente o que hoje os dons da palavra colocam. Esses que têm o dom da palavra criticam violentamente a homossexualidade masculina. A feminina não falam nada, mas eles criticam ferozmente a homossexualidade masculina. O que nos garante de que estes que criticam, que são homofóbicos hoje, não virão na próxima encarnação exatamente com a sua essência trocada? A essência espiritual não tem sexo. A essência, o espírito, não tem sexo. Assim como Deus não tem sexo. Então, na hora do encarne, na hora de escolher tudo que vai passar, todas as provações, as privações, as dificuldades tantas, nós, no rascunho de nossa vida, de nosso futuro, escolhemos também o sexo em que viremos. E se não temos nenhum resgate kármico em relação à sexualidade, a distrato, a maltratar o sexo oposto da encarnação anterior, então escolheremos um sexo e assumiremos uma essência masculina para aquele corpo que será de homem, ou assumiremos uma essência feminina para aquele corpo que será de mulher. Então isto quer dizer que nas dezenas ou centenas de encarnações que passamos, já fomos homem, já fomos mulheres, e se erramos na perseguição à homossexualidade, em algumas encarnações viemos homossexuais, ou masculino ou feminino, dependendo do que tínhamos a resgatar. Então, estes que hoje criticam ferozmente a homossexualidade masculina, exclusivamente masculina, porque com certeza eles devem adorar cenas homossexuais femininas. Ou não tem nada, como eu já disse, não tem nada contra os homossexuais masculinos, simplesmente tiram proveito das dezenas ou centenas de seguidores e combatem essa homossexualidade. Então estes, exatamente por prejudicar os homossexuais, virão. Provavelmente, ou até com certeza, virão com tendências homossexuais em encarnações futuras. Virão num corpo, em uma essência que não condiz com o corpo físico, e terão prazeres que eles condenam hoje. Terão prazeres homossexuais, terão vontades homossexuais, terão vontades de se relacionar com o mesmo corpo físico que tem. Então, a homossexualidade e doença é uma coisa absurda dizer doença.
A doença da homossexualidade está naquele que impinge a doença. A doença da homossexualidade está naquele que critica desta maneira os homossexuais, que violentam fisicamente. É o medo de se relacionar com um homossexual e pegar o germe que causa a homossexualidade, se relacionar com um homossexual e pegar a doença de ser homossexual. Falando de outra forma, nós só pegamos uma doença de outra pessoa se temos uma ferida aberta e temos propensão a pegar esta tal doença. Se nós temos um corte e vamos nos relacionar fisicamente, através de caridade ou através de contato físico, até mesmo íntimo, se temos uma ferida aberta, provavelmente, se nosso corpo tiver uma tendência a assumir aquele problema de saúde, iremos pegar aquela doença e seremos infectados. Então, o receio dos homofóbicos é de ter uma tendência oculta de homossexualidade, por isso fogem do diabo, fogem dessa doença, porque vai saber se isso pega em mim, vai saber se eu não tenho alguma tendência e não me dei conta ainda, e começo a me aproximar e essa doença pega em mim, acabo me tornando um homossexual. Esse é o receio dos homofóbicos, de se tornarem homossexuais porque entraram em contato com homossexuais e gostaram da ideia. Entre as mulheres a perseguição não existe. Não existe por um detalhe, acaba sendo um detalhe curioso, mas um grande detalhe. As mulheres têm o emocional mais maturado, mais amadurecido. Uma mulher, quando se descobre homossexual, passa por uma situação, fica um pouco constrangida, não se sente muito bem. É uma situação que foge de seu controle. Mas ela pensa bem, é o prazer, eu vou ter prazer, eu vou ter amor, vou me relacionar com alguém por prazer, por amor, com alguém do mesmo sexo. Nesse caso, acaba sendo do mesmo sexo. Só que há uma maturação emocional. A mulher amadureceu espiritualmente, amadureceu emocionalmente. Ela aceita a homossexualidade, ela aceita a própria homossexualidade. Por isso que não há uma guerra violenta, não há uma homofobia contra as mulheres homossexuais, como há com os homens homossexuais. Os homens não são maduros emocionalmente, não são maduros. Eles maltratam o próximo com receio de pegar essa doença, enquanto que as mulheres não maltratam as homossexuais porque sabem que isso não pega, isso não é doença. As mulheres são amadurecidas espiritualmente, são amadurecidas emocionalmente, assumem uma homossexualidade se isso lhes trouxer a felicidade que procuram. Para elas o que importa é ser feliz. Ser feliz não importa com quem, se é homem ou se é mulher. A mulher quer ser feliz. E assumem a sua homossexualidade e não tem medo de se relacionar com uma outra mulher. Muitas delas até têm uma curiosidade, ao menos uma vez na vida, uma ou outra mulher pratica um ato, pratica um prazer sexual com outra mulher, às vezes não gosta, então ela se descobre heterossexual. O homem não, o homem é um viado se tentar uma única experiência para saber a sua tendência, se torna um viado, não consegue lidar com isso.
A mulher faz isso, ninguém fica sabendo, ela esquece o assunto e pronto, resolveu dentro dela. O homem não, se o homem fizer uma coisa dessas, o resto da vida aquilo vai pesar nele. Mesmo que não conte para ninguém, ele sabe. Ele se tornou um viado uma única vez. Viado. Não um homossexual, viado. Viado é um palavrão, homossexual não é um palavrão. Então a perseguição a homossexuais masculinos causa doença, a pessoa pode pegar, e esse é o receio daqueles que têm o poder da palavra, o dom da palavra, dos homofóbicos. Esses que têm receio de homossexuais, têm medo de pegar porque podem ter alguma tendência homossexual guardada, e eles têm receio, um grande medo de gostar. Enquanto que as mulheres querem ser felizes. Se notarem ser homossexuais, elas pensarão e acabam assumindo, acabam sendo felizes, porque não há perseguição em cima de mulheres homossexuais, só perseguição em cima de dos homens homossexuais. É um absurdo tudo isso. Mas é a vida que temos, é o karma que passamos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.